na nossa 16ª aula do curso de Imunologia, vamos falar rapidamente sobre a diversidade juncional de repertórios de linfócitos T e B. Em algumas aulas anteriores eu falei para vocês um pouquinho dos repertórios que os linfócitos T e os linfócitos B podem assumir, né, no tocante à variabilidade tanto do TCR como das imunoglobulinas. E nesse ponto que eu esqueci de comentar com vocês naquele vídeo anterior, estou fazendo esse vídeo para falar sobre isso, é um upgrade a mais para promover um aumento ainda maior da diversidade de repertórios, tanto do TCR como das imunoglobulinas. A gente vai ver como é que esse processo ocorre. Então, especificamente nessa aula, nós vamos mostrar a deleção de nucleotídeos nas junções, que gera um repertório muito maior, os mecanismos de adição de nucleotídeos P e N às junções, que é um outro processo de aumento da diversidade do repertório, também é um tipo de repertório chamado juncional. E para encerrar, nós vamos fazer o cálculo baseado na combinação entre as cadeias leves e pesadas das imunoglobulinas e as cadeias alfa e beta, gama e delta do TCR, para a gente ter o repertório potencial total de quantos antígenos, tanto o TCR, tanto as imunoglobulinas, são capazes de reconhecer, beleza? Vamos começar aqui mostrando essa parte da diversidade juncional, dá um conceito de que no momento em que ocorre a recombinação somática do DNA, unindo segmentos de variabilidade, diversidade e junção, que é o segmento VDJ, lembrando sempre que o segmento de diversidade, ele apenas está presente na cadeia pesada das imunoglobulinas e nas cadeias beta e delta do TCR. Sequências de DNA podem ser deletadas ou incorporadas. E sequências adicionadas, né, quando a gente trata desse aspecto, são chamados de nucleotídeos P e N e são incorporados, respectivamente, pela DNA polimerase e pela desoxirribonucleotídeo transferase terminal, ou famosa TDT. Fica muito mais fácil da gente falar. Então, esses dois processos, além da pura e simples combinação dos segmentos V, D e J, nós temos a incorporação ou a remoção de uma certa quantidade de nucleotídeos no momento em que vai ocorrer a junção dos segmentos. Então pode ser essa remoção ou esse acréscimo de nucleotídeos no momento em que os segmentos de variabilidade podem se juntar com segmentos de diversidade ou com segmentos de junção, como também pode ocorrer quando nós temos a junção de segmentos de diversidade com segmentos de junção. Então isso pode acontecer nesses todos os aspectos e isso aumenta ainda mais a capacidade de repertório, como eu falei para vocês, de reconhecimento de milhares e milhares e milhares e milhares de antígenos diferentes, tanto pelo TCR como pelas imunoglobulinas. E a gente vai olhar primeiro a parte em relação à deleção de nucleotídeos, que é muito mais simples, muito mais prático da gente entender. Para a gente entender, primeiro de tudo, vamos pegar a sequência de DNA lá na linhagem germinativa, para a gente saber que sequência é essa, e vamos fazer uma análise profunda da sequência expressa e o que de fato vai ser produzido e vai ser modificado quando a gente trata de deleção de nucleotídeos. Falando sempre de deleção de nucleotídeos é quando nós tiramos um determinado tipo de nucleotídeos e nós podemos tanto colocar outros nucleotídeos ou permanecer sem. Nessa ocasião nós deletamos os nucleotídeos e colocamos outros tipos de nucleotídeos. Então vamos pegar uma sequência hipotética aqui, de uma sequência de variabilidade e de junção. E aqui nós temos os que nós chamamos de códon. Os códons, lá em biologia celular, a gente estuda, e esses códons são importantes para fornecer a informação para o aminoácido que vai ser codificado. Então nós vamos ter a união aqui desse segmento de variabilidade, né? Pode ser qualquer segmento de qualquer lugar, e um segmento de junção pode ser qualquer lugar também. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter substituições, né? Nós vamos deletar alguns nucleotídeos aqui dessa região, e vamos incorporar os nucleotídeos aqui desta região. E nós podemos ter algumas incorporações específicas, como por exemplo, vamos colocar os exemplos possíveis aí de incorporação ou não do segmento do códon aí, do segmento juncional. Então esse primeiro exemplo, né, a célula tratou de remover, deletar esses 3 nucleotídeos deste códon e inseriu estes 3 nucleotídeos deste códon. Então, teoricamente, esse códon aqui ele saiu da jogada, o aminoácido que ia ser codificado por isso aqui já não vai ser mais codificado. Então, nós teremos esta ocasião. Então, nós temos um códon aqui e o outro códon aqui, sendo que a célula removeu este códon para colocar esta sequência deste códon que é proveniente do segmento de junção.
E esses dois códons, quando nós olhamos lá na tabelinha de codificação de aminoácidos, nós vemos que esses dois códons vão gerar, respectivamente, prolina e triptofano. Certo? Só que nem sempre os 3 nucleotídeos específicos aqui de uma sequência anterior, eles são removidos. Pode ser que 2 nucleotídeos sejam removidos e um permaneça. Então esse aqui não vai entrar. Aí o que vai acontecer? Nós vamos ter um outro códon diferente, CGG. Então os Gs entraram aqui no lugar desses Cs e formaram uma outra estrutura de códon que codifica um outro aminoácido, que nesse caso aqui era arginina. E esse de baixo, né, nós apenas removemos este C e não incorporamos este T e este G. E ficaremos desta maneira, CCG. O CCG codifica também um outro códon, que é a prolina. Pode acontecer também deste segmento aqui da região de junção não ser incorporado. Então, ou seja, ele vai ser completamente deletado. E aí nós vamos ter a mesma ocasião anterior, CCC, CCC. E aí nós vamos codificar de novo prolina, né? Um ponto importante que a gente tem que levar em consideração é que, a gente vai ver isso na biologia celular, mas os códons, eles são degenerados, ou seja, mais de um códon pode codificar um mesmo aminoácido. Só que o mesmo códon não pode codificar 2 aminoácidos diferentes. Então veja que nós temos a modificação de um aminoácido na estrutura da proteína, seja do TCR, seja da imunoglobulina, que vai ser codificado. E esse aminoácido que muda pode, em algumas ocasiões, mudar também a capacidade, tanto do TCR como das imunoglobulinas, reconhecer um antígeno diferente. Aí você me pergunta, mas este segmento aqui, o TGG, ele não pode grudar aqui e formar um códon? Pode. Como também a pergunta poderia ser, ele pode tirar um C e incorporar o TGG? Nesta ocasião isso não vai acontecer. Por quê? Porque a célula trata de manter os códons sempre. Se porventura nós arrancarmos um C daqui e incorporarmos o TGG, este códon e este códon vai ser desfeito. E não vai ser codificado nenhum aminoácido aí. E então a célula toma muito cuidado, ela tem um mecanismo extremamente complexo, que eu não vou tratar com vocês, para sempre manter o códon para codificar um aminoácido em questão. Beleza? Então, bem rapidinho aí, falando da parte da deleção de nucleotídeos, vamos passar agora para a parte de adição de nucleotídeos, que é uma coisinha um pouquinho mais complicada. Como é que funciona isso daí? Então vamos pegar, que a gente já viu lá no processo de recombinação DDJ, que a gente precisa dos heptâmeros, sequências próximas aqui, mas enfim. Vamos supor essa sequência, né, que tem um espaçamento entre as sequências, e nós temos estes nucleotídeos aqui, deste lado e deste lado. Nós queremos incorporar nucleotídeos. Só que antes de se incorporar os nucleotídeos, primeiro de tudo, tem que se remover a sequência que não há função na proteína em questão que vai ser codificada. Então, esta região ela vai ser eliminada pelas RAGs, que é a RAG1 e a RAG2, que é as enzimas importantes para promover a recombinação somática do DNA. Então, elas vão cortar exatamente ao lado aqui dos heptâmeros, como eu já mostrei para vocês, e vão formar uma alça aqui entre esta sequência e esta sequência, certo? Na condição na qual se vai incorporar nucleotídeos. E aí essas duas sequências, né, que formou essa alça, né, ligou uma com a outra, a RAG ela vai fazer um novo corte, só que ela vai fazer um pequeno corte numa fita simples. Né? Nessa ocasião, aqui ela cortou aqui e aqui ela cortou aqui. Fazendo esse corte, nós temos aqui uma região onde nós vamos ter em pequenos segmentos fitas simples, tá certo? Então aqui a gente tem TTAA, visto que este A e este A vieram para cima e este A veio aqui para baixo, então ele ficou aqui. Então nós temos segmentos com fitas simples, tá certo? Então esse é o papel da RAG no momento da clivagem da fita, no momento depois que ocorreu a remoção ali das regiões intermediárias ali onde estão os heptâmeros. Pois bem, então aqui nós temos a região aqui, como no nosso DNA não pode existir fita simples no tocante ao DNA genômico, né? A DNA polimerase vai tratar de corrigir esse erro, né? Reconhecendo as fitas que estão daqui para cá e daqui para cá, para incorporar os nucleotídeos que estão faltando, para formar novamente a dupla fita. Esses nucleotídeos que foram incorporados, por sua vez, nas fitas simples, onde está faltando a informação aqui, nós chamamos de nucleotídeos P. Por que nucleotídeo P? Por decorrência que ele foi incorporado pela polimerase. Tá certo? Beleza. E aí, depois que ele incorporou esses nucleotídeos aí nesta sequência,
nós entraremos com a ação da TDT. O que a TDT vai fazer? Ela vai incorporar uma série de nucleotídeos tanto de um lado como do outro. E aí, incorporando esses nucleotídeos, né, nós temos aqui os nucleotídeos incorporados aqui e incorporados aqui, nós chamamos esses nucleotídeos nucleotídeos N. Então veja, os nucleotídeos P são aqueles que são incorporados pela polimerase e os nucleotídeos N são aqueles que são incorporados pela desoxirribonucleotidil transferase terminal, TDT, beleza? Bom, e aí para encerrar esse ponto, né, nós temos aqui os nucleotídeos incorporados. Veja que a partir daqui para cá e daqui para cá, esses nucleotídeos eles são nucleotídeos novos que foram incorporados, só que não houve a deleção de nenhum nucleotídeo. Para que essa sequência ela fique completa, elas precisam se unir. Então, as extremidades aqui cegas de cada uma das duas fitas, né, quando nós não temos, por exemplo, fita simples sobrando, e sobra um pontinho aqui que a gente chama de extremidade cega, elas vão se unir para formar um novo segmento juncional. Então, esta região aqui formada, nova, ela tem a capacidade de codificar mais aminoácidos para a sequência tanto da cadeia das imunoglobulinas como das cadeias do TCR. Pode ser também que em algumas ocasiões isso possa perder um códon, um outro aqui, né, perder um pouquinho de eficiência, mas isso aumenta a capacidade de gerar novos aminoácidos nas cadeias das imunoglobulinas do TCR, né, nos segmentos da cadeia leve, cadeia pesada, cadeia alfa, cadeia beta, cadeia delta e gama. Essa grande variabilidade permite ainda mais a capacidade de reconhecimento de antígenos diferentes. E lembre-se, estes pontos relacionados ao novo segmento juncional e segmento de deleção sempre vai acontecer nas porções que são variáveis, tanto do loss das imunoglobulinas, tanto do loss como do TCR, beleza? E para encerrar essa aula, falar do repertório total, eu já tinha mostrado para vocês o cálculo que a gente fazia somente com base na recombinação dos segmentos V, D e J. Considerando esse aspecto de deleção ou adição de nucleotídeos na cadeia de nucleotídeos de DNA lá do loss das imunoglobulinas e do TCR, né, nós podemos fazer um novo cálculo. Né? Eu não vou colocar aqui para vocês como é que se faz esse cálculo, como é que chega nessa estimativa, porque envolve alguns cálculos complexos, mas, a priori, se nós formos considerar todas essas recombinações e todas essas modificações de adição e deleção de nucleotídeos para geração de um repertório maior, nas imunoglobulinas nós geramos aproximadamente 10 elevado à 11ª potência de diversidade de repertório para reconhecimento de antígenos. É uma coisa absurda. Já o TCR, no tocante a alfa-beta, né, o TCR alfa-beta, nós temos uma diversidade de aproximadamente aí de 10 elevado à 16ª potência. E no gama-delta, 10 elevado à 18ª potência. Ou seja, é muita, mais muita, mais muita, mais muita coisa mesmo. É praticamente quase todos os micro-organismos, todos os antígenos que existem aí na face da Terra. É uma coisa absurda, tá certo? Então é por isso que o nosso sistema imune tem essa enorme capacidade de reconhecer diversos de milhões de milhares de antígenos diferentes. Beleza? Para encerrar essa parte aí. Então foi essa referência que eu utilizei para vocês, a imunologia celular e molecular do ABAS. Nas próximas aulas a gente já vai entrar efetivamente agora na maturação tanto do linfócito B especificamente e na maturação do linfócito T especificamente, beleza?